A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui de volta no nosso canal EBD para trazer até você mais um comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, como usamos semanalmente de o fazer. Estamos aí diante da nossa 11ª lição, certo? Sempre lembrando que esse nosso trimestre, a nossa lição, ela traz como base os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esse é o tema central da nossa lição e que foi distribuído aí em 13 abençoadas lições, cada uma com um tema mais interessante que o outro. O tema de domingo que estaremos estudando vai tratar sobre o assunto sendo cautelosos nas opiniões. Sendo cautelosos nas opiniões. É a nossa 11ª lição. Só lembrando que dia 12 temos aí dois acontecimentos importantes. Dia 12 é o dia do pastor e também é a data nacional conhecida como sendo o Dia dos Namorados. É uma data muito interessante, né? Mas também você pode, nesta oportunidade, estar se enamorando com a Escola Bíblica Dominical, né? Tendo e desenvolvendo essa paixão pelo aprendizado da Palavra de Deus. A nossa lição ela vai trazer no seu textuário o seguinte texto, lá de Lucas capítulo 6, versículo 36, onde o Senhor diz: sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. É um mandamento, é uma sugestão em forma de mandamento da parte do Senhor Jesus Cristo ao seu povo. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. É a nossa lição de domingo, como já falamos, ela traz esse tema, sendo cautelosos nas opiniões, e ela vai estar basicamente falando aí sobre uma característica muito peculiar do ser humano, que é falar sobre o julgamento, a maneira com que julgamos as pessoas. Todos os versículos que foram com certeza aí comentado pelo irmão Ribamar durante a semana, né, que é aquela reflexão semanal, traz aí um versículo onde o objetivo do mesmo é trazer uma reflexão sobre esta questão que é o julgamento. Por que é importante falar sobre o julgamento? Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então, o primeiro ponto da nossa lição, ele vai estar tratando sobre essa questão de o não julgar os outros. É um mandamento de Jesus, é uma advertência de Jesus com relação ao cuidado que nós temos em nos relacionar com as pessoas, o que devemos, o que precisamos fazer com relação a essa importante particularidade da fé cristã. Quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados, é importante que a gente pondere esta expressão. O que é que Jesus está falando com esse tipo de julgamento? Então ele diz que ele está dizendo efetivamente, com todas as letras, que não devemos julgar nada e nem ninguém. É isso que a Bíblia está querendo dizer? Claro que não, certo? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer, até porque em outros momentos a Bíblia nos aconselha a julgarmos, julgar as profecias, se são de Deus ou não. Em um momento a Bíblia, através de Jesus Cristo, diz que nós não devemos julgar. Em um outro momento, sim, nós devemos julgar. Onde é que entra essa diferença? O que é que Jesus quis dizer quando ele disse não julgueis? Queridos, é importante entendermos uma coisa com relação ao julgamento. Jesus está falando aí do julgamento prévio, daquele julgamento em que nós não temos propriedade, conhecimento, nós não temos conhecimento de causa e mesmo assim fazemos julgamento das pessoas. Isso acontece comumente no meio da Igreja de Deus. E esse problema
de julgarmos as pessoas sem termos conhecimento de causa, que isso é muito natural. A gente não busca as informações, os prós e os contras, ouvir os dois lados e conhecer mais e profundamente as pessoas ou determinada questão, e por conta disso a gente faz um julgamento precipitado. Quando Jesus ele fala desse julgar, ele está aqui se referindo a um julgamento precipitado, né? Um julgamento sem provas contundentes do que estamos dizendo ou que estamos pensando ou a maneira da qual estamos procedendo em relação a algo ou alguém, baseado em suposições. É isso que Jesus está trazendo à tona, é essa preocupação dele. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos pessoas maduras, sensatas, porque nós somos o povo de Deus, nós somos os servos do Senhor Jesus Cristo, e até nessa perspectiva nós precisamos parecer com Ele. Então, no nosso relacionamento com as pessoas, a gente precisa saber que existem pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, que têm atitude diferente, que têm usos e costumes, e uma infinidade de coisas que nós não conhecemos, e por não conhecer, nós tomamos determinados posicionamentos baseados apenas em achismo. Deixa eu explicar uma coisa para você entender melhor isso. Como eu disse para vocês, ninguém deve ser julgado? Claro que deve. Eu acabei de dizer que as profecias elas deviam ser julgadas. Por quê? Porque esse julgamento ele foi preconizado, ele foi dito, ele foi falado pelo próprio Senhor, né? Ele foi uma orientação dada pelo Senhor com relação a algumas questões que viriam surgir, os falsos profetas. Ele nos advertiu a respeito de tais falsos profetas. Então, para esses particulares, ele nos orienta que nós tenhamos um julgamento. E qual é a diferença, irmão? Não estou entendendo. Já eu te explico. Deixa eu explicar uma coisa bem interessante para você aqui, para que você possa entender o que a Bíblia está querendo nos trazer com relação ao julgamento. Você já observou que existe na nossa sociedade um grupo de pessoas que a gente chama de críticos? É o crítico da política, o crítico de cinema, né? Então toda e qualquer arte, todo e qualquer espaço da vida humana, existem os críticos. Eu costumo dizer, por exemplo, que o crítico de cinema, quem é o crítico de cinema? O que é que faz com que alguém tenha autoridade para fazer uma crítica ao cinema? Para fazer uma crítica ao cinema, o crítico de cinema é alguém que conhece muito, mas muito a fundo o cinema e toda a sua estrutura. Imagine você que eu e você gostamos de filmes, gostamos da sétima arte, por exemplo. Mas você já observou que na maioria das vezes, um filme que nós gostamos, que nós nos identificamos com aquela arte cinematográfica, achamos interessante, se pudéssemos assistir, inúmeras vezes assistíamos, mas você já observou que a maioria desses filmes que nós gostamos, eles não são vencedores do Oscar? Você já parou para pensar por que esses filmes que nós gostamos, que nós achamos interessante, que nós admiramos, por que eles nunca foram um ganhador do Oscar? Por que eles nunca venceram este tão importante prêmio do mercado cinematográfico? Eu quero dizer para você que muitas das vezes esses filmes eles nunca ganharam porque eles não têm na sua estrutura elementos que, segundo os críticos de cinema, sejam importantes, sejam interessantes, porque para que de fato ele possa ser tanto indicado como a propriamente vencer por exemplo, vencer ao Oscar. Digamos assim,
Às vezes você admira determinado ator e tudo mais, acha que a atuação dele foi muito boa. No entanto, os críticos de cinema, aquelas pessoas que entendem a fundo a sétima arte, eles discordam da gente, né? Porque para eles, um bom ator, né, um ator digno de ganhar um Oscar, tem um perfil completamente diferente do perfil que nós entendemos ser um excelente ator. Porque, lamentavelmente, por não sermos um profundo conhecedor dessa arte, obviamente, que nós aí não temos condições de fazer uma análise profunda de um filme para dizermos se ele é bom ou não, digno ou não de ser indicado ao Oscar. Por que isso acontece? Porque o meu conhecimento de cinema é superficial. O meu conhecimento de cinema é de apenas um mero telespectador que tem em si um olhar muito resumido do conhecimento do cinema. Eu não conheço, como é que se diz, por trás das câmeras, como é que funcionam as coisas para termos aquela obra cinematográfica diante dos nossos olhos, o que foi que aconteceu para que nós pudéssemos ter aquele filme diante de nós. Aí é que vai estar a grande diferença. O crítico de cinema é alguém que conhece o cinema por detrás das câmeras. É alguém que conhece o cinema desde a sua origem, que conhece todos os detalhes. Para termos aquele filme diante dos nossos olhos, houve um grande e importante processo, um trabalhar de muitas pessoas, a ação de muitas pessoas para que pudesse chegar até nós. E o crítico de cinema, ele entende muito bem isso. Então, ele é que é autoridade com capacidade para dizer se um filme é bom ou não. Eu, na minha ignorância cinematográfica, eu não posso julgar um filme sendo ele digno de Oscar ou não. Posso ter a minha admiração, posso gostar, mas eu não posso emitir juízo de valor a essa arte tendo em vista que eu não conheço. Por exemplo, eu nunca vi uma película de filme original. Eu nunca vi. Eu nunca vi, por exemplo, como é que se faz uma mixagem. Eu nunca vi como é que se faz a colocação do som em um filme. Eu não sei como é que é esse processo. Essas pessoas sabem. Então, eles têm autoridade para falar bem ou mal de um filme, porque eles conhecem muito bem. Da mesma forma, o crítico de política, por exemplo, é alguém que, como eu já disse, que estuda, ele vai para a universidade e ele estuda aí 4, 6 anos a fundo os movimentos políticos desde a sua origem, lá no início da humanidade, lá na Grécia Antiga, com Sócrates, Platão e toda a organização da república, né, desses conceitos de política. Eles conhecem, estudam a fundo para que eles possam emitir um juízo de valor a respeito da política propriamente dito. Eu não falo só necessariamente da política partidária. Às vezes a gente tem um equívoco e acha que política ela só se prende à política partidária. E aí você vai entender o nível da nossa ignorância com relação à política. Porque a gente pensa que a política está apenas no nível partidário. E às vezes a gente acha que é entendido de política, porque no período de transição de cargos, né, em momentos eleitorais, período eleitoral, muita gente começa a emitir conhecimento, suposto conhecimento a respeito da política, mas que na verdade está mais recheado de ignorância do que necessariamente de conhecimento. Porque, como eu disse, o conhecimento da política ele não se prende só necessariamente ao campo, ao espaço da política partidária e não se prende só necessariamente a esse período de transição, onde temos aí as campanhas políticas. Eu estou fazendo essa introdução só para você ter uma ideia de qual deve ser o nosso posicionamento com relação a fazermos ou termos emitirmos juízo de valor no sentido de julgar alguém, né? Julgar alguém sem termos, na maioria das vezes,
o conhecimento da causa. Por isso é que eu estou dizendo, o crítico de cinema tem autoridade para criticar o cinema. O crítico da política tem autoridade para criticar a política. Por quê? Acabei de informar para vocês, porque são pessoas que conhecem a fundo cada uma dessas particularidades. Queridos, e por isso é que nós, não conhecendo a pessoa, nós não podemos de forma nenhuma emitir juízo de valor sobre quem quer que seja. Por que que não podemos? Porque a primeira coisa é que nós precisamos conhecer a nós mesmos. E aí nós vamos entender, a partir desse autoconhecimento, que nós não somos melhores do que ninguém, que nós não somos mais importantes do que o outro, e que da mesma forma que este outro errou, eu também poderei errar. E dentro dessas condições, é importante que eu entenda que o meu juízo, né, o meu julgamento, ele deve estar baseado em conhecimento de causa. E aí por que que a Bíblia diz não julgueis? Por quê? Porque esse tipo de julgamento, né, quando nós vamos emitir juízo de valor sobre quem quer que seja, é preciso que a gente entenda que a gente está passivo de errar da mesma forma. E Jesus, ele não nos chamou para ser juiz de ninguém. O que é que ele falou em relação a essas questões? Ele diz que nós devemos orar uns pelos outros. Ele diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Se você perceber, Jesus, ele nos convoca a ajudarmos as pessoas em que nós supostamente deveríamos ou gostaríamos ou nos posicionamos na condição de julgar, enquanto que nós deveríamos nos ombrear com essas pessoas. Por quê? Porque normalmente o nosso julgamento, ele é no sentido de apontar. Normalmente o nosso julgamento, ele é no sentido de nos colocar melhor do que aquela pessoa, numa posição de estarmos ou sermos melhor. E não é esse o propósito do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Certo? E o nosso último ponto, ele vai falar assim: se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Desculpem. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus, nós nem existíamos. Deus não nos julga com a sua severidade, porque Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é verdadeiro, Ele não erra. Então, Deus está em um patamar que o homem, principalmente nesse estado de humanidade, jamais poderá chegar, que é um estado de santidade absoluta, de conhecimento absoluto. Salmo 139 diz que ainda a palavra não chegou à minha boca e tu já conhece. O Senhor nos sonda, nos conhece muito bem. Então, pelo fato de Deus nos conhecer e pelo fato de Ele ser santo, de Ele ser perfeito, de Ele ser singular, Ele poderia, com toda a autoridade, nos julgar com toda a severidade, mas Ele prefere usar de misericórdia para conosco. Ora, e Ele dá esse exemplo em uma das suas parábolas, quando Ele fala que um certo senhor perdoou um dos seus conservos por uma dívida infinita que devia. E quando esse conservo sai, ele encontra um servo seu e que lhe devia uma quantidade infinitamente melhor, além de ser possível ser paga, ele simplesmente condena esse seu conservo, esse seu servo, por conta dessa sua dívida. E aí aparece alguém que leva essa informação até o seu senhor, e aí ele chama atenção por conta de ter lhe perdoado uma dívida infinitamente maior, enquanto que esse servo não teve a sensibilidade de perdoar o seu irmão uma dívida menor. Isso, claro, acontece muito no nosso dia a dia.
que nós olhamos para, como já dissemos, para as outras pessoas como se fôssemos melhores do que ela. Mas se Deus, né? Se Deus, que poderia nos julgar, que poderia nos condenar, ele prefere nos tratar com brandura, ele prefere usar de misericórdia, por que nós não fazemos o mesmo? Até porque as Sagradas Escrituras nos conclama a termos a mesma postura do Senhor. Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é espetacular, que eu tenho que pensar e ter as mesmas atitudes de Jesus. E quando ele me convida, me convoca a não julgar alguém, ele me convida nesse momento a termos uma postura de misericórdia para com nossos irmãos. Porque, como eu já disse anteriormente, a atitude de julgamento é uma atitude de severidade, né? De dureza para com a pessoa que cometeu determinado delito. E como eu já disse, como se nós fôssemos melhores ou mais importantes do que tais pessoas. Como se nós não fôssemos passivos de passar pelo mesmo momento difícil ou cometer os mesmos erros que essa pessoa cometeu. A gente julga com altivez. Imagine aí se Deus nos julgasse pelos nossos pecados, pelos nossos erros. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Significa dizer que se Deus fosse usar da sua severidade, da sua seriedade, da sua santidade para nos julgar, nós seríamos consumidos. Nós não estaríamos nem aqui. Você não teria nem a oportunidade de estar ouvindo ou vendo esse vídeo nessa oportunidade, porque com certeza nós já teríamos sido aniquilados. Mas por conta da infinita misericórdia de Deus, da incompreensível misericórdia de Deus, é que nós estamos de pé, é que Deus perdoa os nossos pecados, que às vezes nós nos julgamos que não pecamos tanto assim, que nós não somos até umas pessoas boas, mas pecar significa errar o alvo. Se errar o alvo, não significa que não acertou o alvo, e por conta disso, eu quero dizer para você que um pecado grande para Deus, ou aliás, um pecado grande, um pecado pequeno, na concepção humana, para Deus tudo é pecado. Para Deus tudo é errar o alvo. Já dizia o nosso saudoso pastor Estevão, que o homem não tropeça em rocha, o homem tropeça em pedras, né? Você já tropeçou num poste, por exemplo? Você pode, se de repente distraído, barroar num poste, mas tropeçar, você tropeça em algo que você não está percebendo, de tão insignificante que é, né? Um portal, um desnível num terreno, e um portal que está mais alto do que aquele nível que você está caminhando, e por conta disso você tropeça. Coisas que você não percebe, coisas pequenas. Então, o que nos faz entender é que pequenos erros também podem nos levar ao inferno. Às vezes a gente se assusta, a gente se preocupa com pecados que na nossa concepção são graves. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero finalizar com isso, para que você entenda a importância de não julgar ninguém. É que o pecado, independente da sua gravidade, se nós morrermos com esse pecado, ele com certeza nos levará ao inferno. Olha o que a Bíblia diz: que se o justo morrer na sua injustiça, toda a sua justiça será esquecida. Significa dizer que se a gente pecar aqueles pequenos pecados insignificantes que às vezes a gente acha que não tem importância nenhuma, que não tem gravidade, tenha certeza de uma coisa: é muito provável que se a gente não se arrepender desses pecados, a gente possa ser condenado ao inferno. E é possível que alguém tenha cometido um pecado, um deslize grave, e por ter esse espanto de ser um deslize grave, ele de repente se arrependa, se jogue aos pés do Senhor, peça perdão, seja efetivamente perdoado e vá para o céu.
Então, é preciso a gente repensar a nossa religiosidade, o nosso cristianismo, tá bom? Então, na lição de domingo nós vamos estar tratando sobre essa temática e eu espero sinceramente em Deus que nós estejamos aprendendo este assunto que é de fundamental importância para o nosso cotidiano, para o cotidiano da fé cristã. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos dê uma escola bíblica dominical abençoada no nome de Jesus. Atenção, senhores dirigentes, coordenadores, secretários da Escola Bíblica Dominical. Comunicamos que as lições bíblicas para o próximo trimestre já estão disponíveis na biblioteca, no Templo Central. Pegar as mesmas no horário comercial. Atenciosamente, Nilda Lima, Superintendente-Geral da EBD. Atenção, senhores dirigentes, coordenadores, secretários da Escola Bíblica Dominical. Comunicamos que as lições bíblicas para o próximo trimestre já estão disponíveis na biblioteca, no Templo Central. Pegar as mesmas no horário comercial. Atenciosamente, Nilda Lima, Superintendente-Geral da EBD.